Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou apresentar como o software livre pode ser um ótimo meio de aprendizado no desenvolvimento de software. Eu não quero dizer que você pode utilizar um software como usuário final. Eu quero dizer que você pode investigar e estudar como aquele software funciona. O que está por trás dele, qual é o código-fonte. Ler o código-fonte de outras pessoas é um meio perfeito de se aprender a programar. A gente pode dividir o aprendizado de qualquer disciplina em duas partes. O aprendizado teórico e o aprendizado prático. O aprendizado teórico é o que se aprende na sala de aula. Lógica de programação, o funcionamento de computadores, linguagem de programação e algoritmos. Mas a parte prática, na maioria de cursos, disciplinas, cursos superiores, as pessoas costumam aprender se envolvendo com empresas, com organizações. Mas dentro da área de desenvolvimento de software, há mais possibilidades, principalmente depois do desenvolvimento da internet. É possível ler código-fonte de softwares reais. O que significa reais? Qualquer software que você faça é real. Mas o que eu quero dizer com isso é que é possível ler código-fonte de softwares que as pessoas usam no mundo inteiro, no dia a dia. Pesquisas por melhores práticas. É possível pesquisar na internet as melhores práticas para aqueles softwares se tornarem melhor. As pessoas discutem como fazer um algoritmo ficar mais rápido e mais eficiente. Você pode, dentro da área de desenvolvimento de software, desenvolver seu próprio programa. Muitos programadores chamam isso de projeto de estimação. Você se interessa por um assunto, quer resolver um problema seu, então você pode desenvolver seu próprio software durante anos, tentando incorporar melhores práticas que você vai aprendendo durante a sua vida acadêmica e sua vida profissional. Além de tudo isso, é possível, através da internet, trabalhar com programadores experientes. Isso é, você consegue dialogar ou acompanhar a conversa entre um, dois ou mais programadores. Mas espera aí, será que eu posso estudar qualquer software que eu utilizo? Não, não é bem assim. Existem softwares para os quais você tem acesso ao código-fonte, mas tem outros que não. Os softwares para os quais você tem acesso ao código-fonte são aqueles que são chamados livres. Quer dizer, ele tem uma licença que permite que você faça isso. Você consegue ler esse código, você consegue acompanhar o processo de desenvolvimento com a discussão entre os programadores e você pode, inclusive, identificar bugs que incomodam você mesmo e notificá-los. Mas preste atenção, porque para notificar bug não adianta só entrar no site do desenvolvedor e dizer assim, o meu software não funciona, eu tentei instalar e não consigo. Aqui você precisa tomar alguns cuidados, você precisa saber explicar como aquele bug acontece. Qual sistema operacional você usa, qual versão, o que tem instalado nele por padrão e o que você estava fazendo quando aquele problema aconteceu. Por outro lado, existem softwares que são fechados, proprietários. Você não tem acesso ao código-fonte. Como exemplos, se você utiliza o sistema operacional Windows, você não tem acesso ao código-fonte desse sistema operacional. É muito difícil você tentar localizar um bug ou tentar ver como ele funciona e tentar resolver isso. Inclusive, por contrato que você clica quando instala o sistema operacional, você não pode modificar esse código. Por outro lado, se você utiliza um navegador como o Firefox, Mozilla Firefox, ou a versão aberta do Chrome, que é o Chromium, você consegue identificar o que está acontecendo errado ali. Você consegue testar e você consegue dar sugestões para quem desenvolve esse programa. Mas nem sempre existiam os softwares proprietários. No início, quando os computadores eram do tamanho de prédios e eles começaram a diminuir, eles eram desenvolvidos dentro das universidades, os principais desenvolvedores de software eram cientistas. Eles se preocupavam
entre eles em compartilhar códigos. Muitos programas eram desenvolvidos especificamente para aqueles computadores enormes. E os programadores conversavam entre eles. Um pedia o trecho do código para o outro, e eles não se preocupavam a quem pertencia isso. No entanto, com o passar dos anos, a miniaturização dos computadores, o mercado muito maior, e principalmente a entrada da Apple e da IBM nos computadores pessoais, algumas empresas tiveram a ideia de licenciar o uso de software. O que significa isso? Quando você faz uma licença de software, você não está vendendo, você está emprestando. Então, naquele contrato que você aceita quando instala um software, geralmente está dito isso. Resumidamente, esse software não é seu. Nós, a empresa, apenas deixamos que você utilize. Com isso surgiu o End User License Agreement, o EULA. Esse é o texto que aparece toda vez que você vai instalar um software e você concorda com ele. E a maioria das pessoas não lê. Com o surgimento do software proprietário, quem preferia aquela cultura em que o software era compartilhado, começou a se preocupar. Por quê? Alguém poderia pegar aquele código que é aberto e pertence a todos e dizer, fui eu que fiz. E com isso, licenciar de forma proprietária e começar a vender. Então, os programadores em geral começaram a se preocupar com essa distinção de software proprietário e o que não era proprietário. Surgiu a necessidade de se proteger o direito autoral, mesmo que o software seja livre, que você possa fazer o que quiser com ele. A Free Software Foundation é uma organização que protege os direitos autorais de programadores que fazem software com licenças livres. Existem outras fundações que fazem isso. Ela foi uma das primeiras a estruturar um conjunto de regras para os software livres. E as principais regras se baseiam em 4 liberdades básicas que as pessoas têm para utilizar o software livre. A primeira liberdade é a liberdade zero. Vocês têm que se lembrar que na computação toda contagem se inicia em zero. Como isso aqui foi feito por programadores, então a primeira liberdade é a liberdade zero. É a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Quem tem uma cópia desse programa pode usar para o que quiser, executar de qualquer jeito. Ele não tem restrições. A liberdade 1, que é a segunda liberdade, é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Isso significa que você pode ver como o programa foi programado, pode ler o código-fonte e pode modificar esse código-fonte para usar do jeito que você preferir. Mas, para isso acontecer, existe um pré-requisito. O código-fonte precisa estar acessível. Então veja que é uma liberdade, mas que cria uma obrigação. Quem utiliza uma licença livre precisa deixar o código-fonte do software disponível. A liberdade 2, que é a terceira liberdade, é a liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar o próximo, outros programadores ou as pessoas, os usuários em geral. Então, se você tiver uma cópia num pendrive, num CD-ROM, você pode entregar para quem você quiser, sem restrição nenhuma. E a liberdade 3, que é a quarta liberdade, é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros. Desta forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Significa que, se você tiver acesso ao código-fonte, modificar e quiser distribuir, você também precisa dar acesso
ao código-fonte. Você pega, modifica e distribui. Só que se distribuir, você precisa deixar o código-fonte acessível para qualquer um. Só que é necessário tomar cuidado com alguns termos em tudo isso. Existem dois movimentos principais dentro dessa área de software livre. E o software livre é um termo mais amplo, mas existe muita gente que toma como uma interpretação mais específica, mais restrita, que acredita que software livre é diferente de código aberto ou open source. Por que isso? O código livre coloca aquelas liberdades, mas dá essa obrigação de disponibilizar o código-fonte. Mas existe uma parte das pessoas, algumas fundações que cuidam disso, que acham que o software livre precisa ser mais amigável com as empresas e quem quiser fazer dinheiro com esses programas. Então, essas licenças que são mais associadas com código aberto ou open source, na verdade, ela diz o seguinte: você pode pegar o código-fonte, modificar e não precisa distribuir para ninguém depois disso. Existem vantagens e desvantagens nessas duas abordagens. A abordagem mais restrita do software livre faz com que seja necessário que você contribua de volta com a sua modificação para o software. As empresas não gostam muito disso, porque elas querem restringir as modificações que elas fizeram. Mas a tendência é que você tenha mais contribuição de volta, uma comunidade maior, com mais pessoas que estão dispostas a contribuir de volta para esse software. Também existe outro termo que é preciso ter muito cuidado, que é a ambiguidade da palavra free em inglês. Porque todas as outras línguas, não todas as outras, mas muitas das maiores línguas, como o português, o espanhol, o francês, elas diferenciam o significado da palavra free, que pode querer dizer liberdade ou de graça. O inglês não faz isso. Então, americanos e ingleses, às vezes, têm que apelar para uma palavra em espanhol, que é libre. Por outro lado, existem muitas pessoas no Brasil que abusam da palavra free. Se o software é de graça, chama free. Se ele é livre, chama free. Mas não é bem assim. É muito melhor você usar os termos em português. Também existe uma analogia que os americanos e ingleses fazem, que é free as in freedom, livre como em liberdade, e free as in beer, free como cerveja. Quer dizer, eles estão fazendo referência às cervejadas que existem nas universidades. E o que torna o software livre é o tipo de licença que ele utiliza. Não quer dizer que porque o software está na internet, aberto para todo mundo acessar, que ele é livre. Ele está acessível, mas ele pode ter uma licença proprietária. O que vai dizer se aquele software pode ser lido por qualquer um, ele pode ser utilizado e modificado, é a licença que ele tem. Um software sem licença fica num limbo jurídico. Ele corre vários riscos. E quais são esses tipos de licença? As licenças que são mais ligadas ao software livre do modo mais restrito são as licenças de copyleft, como GPL, AGPL, LGPL, que ela obriga a disponibilização de código modificado. Essas licenças de copyleft só permitem você misturar outro software livre com o seu, se eles tiverem licenças livres compatíveis. Por outro lado, existem licenças mais liberais, como a MIT, que foi criada pela universidade, e BSD, o BSD, que foi criado também pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Elas são mais liberais ao ponto de dizer que você pode fazer o que quiser com o software. Você pode baixar, modificar, e pode distribuir e não precisa disponibilizar seu código para ninguém. Existem algumas que são intermediárias, com algumas restrições. É o caso da licença Mozilla, que funciona para o navegador Firefox.
Ele permite que você faça modificações e que você não precisa liberar esse código. Mas, se você fizer modificações e distribuir esse código, você tem que usar outra marca. Não pode usar mais a marca Mozilla Firefox. Isso é porque eles querem garantir a qualidade do software que eles fazem. Mas espera aí, se o software é distribuído de graça, qual é o modelo econômico dele? Por que há pessoas que se interessam em liberar o código para qualquer um acessar, usar e modificar? Com isso, você consegue compartilhar custos de desenvolvimento. Se 5 empresas possuem funcionários que desenvolvem um software, você pode ter uma equipe enorme trabalhando em cima dele. E que pode ser interesse dessa empresa, mas pode ser interesse de simplesmente uma comunidade, que não está associado com empresa nenhuma, ou um organismo governamental, ou uma entidade sem fim lucrativo. Também com isso você garante que alguns softwares não morram quando a empresa morre também, quando ela pede falência. Se houver pessoas interessadas em manter esse software, vai se formar uma comunidade em torno dele e alguém vai cuidar da orientação do desenvolvimento desse software. Existe uma frase conhecida de que muitos olhos tornam defeitos triviais. Se a comunidade de desenvolvimento desse software for muito grande, muita gente está olhando cada pedacinho dele. Então é muito mais fácil encontrar bugs, muito mais rápido. O software livre também tende à adoção de padrões abertos. Documentos, formatos de padrão para troca entre programas. Empresas proprietárias preferem ganhar o mercado, usar um padrão proprietário para que outras empresas não ganhem esse mercado. Mas o software livre prefere usar padrões abertos. A possibilidade de fork também. O que é fork? É quando uma parte de uma comunidade ou mesmo uma empresa não concorda com a linha de desenvolvimento que aquele software está tomando, eles podem pegar o código naquele momento, mudar o nome dele, do programa, e desenvolver uma versão própria, que vai seguir outro caminho de desenvolvimento. Isso garante que o software possa agradar muita gente. Se esse fork não for aceito por muita gente, ele não vai para frente. Mas se ele for melhor aceito que o original, pode ser que o original não vá para frente. Existe a possibilidade de você experimentar ou usar livremente esse código. Existem programas proprietários que têm a versão gratuita de testes, que pode vencer depois de 30 dias, ou ele pode ter funcionalidades a menos. Mas o software livre pode ser testado sem compromisso nenhum. Mas muitas vezes, depois de experimentar, você pode preferir comprar os serviços de suporte daquela empresa. E isso é vantajoso para uma empresa que desenvolve também. E você mesmo pode criar um serviço de suporte para aquele software. Se você acompanha faz muito tempo aquele programa, você participa do desenvolvimento dele, você sabe muito bem como funciona, você pode abrir uma pequena empresa que fornece os serviços na sua cidade ou na sua região. Não há problemas quanto a isso. Com isso, na verdade, você vai fazer parte da comunidade maior de desenvolvimento, e isso pode fortalecer aquele programa. Alguns exemplos de software livres, alguns mais conhecidos. Todos eles são códigos grandes. Eles têm uma base de código muito complexa e pode não ser os mais interessantes para quem está começando a programar. Mas, por curiosidade, você pode olhar, no momento que você quiser, como esse código está estruturado, como ele modifica de uma versão para outra. Um dos mais famosos é o kernel Linux. O que significa kernel? É o caroço, é o centro daquele código. Todo sistema operacional tem esse centro, esse caroço, esse kernel. Ele tem uma licença GPL. O Linux é um dos maiores projetos de software livre do mundo, que participa com milhares de pessoas de vários países. E muitas empresas grandes também.
A IBM, a Samsung, até a Microsoft já contribuiu com algum código para ele. Existem outros kernels, como aqueles baseados em BSD. O FreeBSD e o OpenBSD, que possui a própria licença, que é mais liberal. O LibreOffice, que é um pacote de escritório, como o Microsoft Office. O LibreOffice é um fork do OpenOffice, quando ele foi comprado pela Oracle. Depois que surgiu o fork do LibreOffice, o OpenOffice passou para a Fundação Apache, que desenvolve o servidor web Apache, uma importante fundação para desenvolvimento de software livre, e por isso utiliza agora a própria licença. O Mozilla Firefox, que tem uma licença própria. O Chromium, que é a versão livre do navegador Chrome, que o Google pega como base de desenvolvimento e acrescenta alguns pedaços proprietários. E possui várias licenças, cada pedacinho dele tem uma licença. Todas elas têm que ser compatíveis. Outros exemplos. O GIMP é um editor de imagem, como o Photoshop. O Inkscape, que é um editor de gráficos vetoriais, que é parecido com o CorelDRAW ou o Adobe Illustrator. O Odoo, que até maio se chamava OpenRP, é um software de gestão empresarial. Do mesmo jeito que o Triton, que é um fork do OpenRP. Faz muitos anos que esse fork surgiu. O MySQL, que é um dos bancos de dados mais utilizados e agora pertence à Oracle. E o Postgres, ou PostgreSQL, normalmente chamado de Postgres, é um banco de dados importantíssimo também. Mas espera aí, existe uma comunidade, uma empresa que desenvolve, mas como ocorre esse desenvolvimento de pessoas em todos os lugares do mundo ou de diferentes empresas? É claro que precisa existir uma sistemática para isso. Muitas vezes o software é patrocinado ou liderado por uma empresa, mas muitas vezes também é por uma comunidade. Uma comunidade no sentido de que é um grupo de pessoas interessadas. E desse grupo pode participar qualquer um. Participam muitos estudantes de computação, existem muitos professores, existem pessoas que são profissionais da empresa, mas participam como um projeto de estimação para desenvolver a própria habilidade. Então tem muita gente boa que participa desses grupos de desenvolvimento de software. E como elas discutem? Muitos desses projetos participam de mailing lists, que são grupos de e-mail, que as pessoas recebem na caixa de e-mail, mas também possuem uma plataforma web, onde é possível acompanhar o histórico da conversa entre as pessoas. É muito comum isso. E também existe a utilização de canais IRC, que vocês podem achar que o IRC deixou de existir faz muitos anos, mas são como se fossem salas de bate-papo, que você pode colocar no seu próprio servidor. E nessas salas de bate-papo, muitos desenvolvedores, eles se revezam, dando suporte para as pessoas que estão utilizando o software. E existe uma descentralização. Essa descentralização sempre precisa de líderes e hierarquia. O líder pode ser funcionário de uma empresa que lidera o desenvolvimento de um software. Mas pode ser uma pessoa que abriu uma empresa ou foi o primeiro programador daquela base de código. E alguns deles se denominam os ditadores benevolentes do software. O que significa isso? Até o fim da existência dele, ele vai liderar o projeto. Enquanto existem algumas bases de código, como a distribuição Linux Debian, que possui uma estrutura democrática muito bem definida, com eleições. E essa estrutura democrática é tão bem estabelecida que as decisões nela podem demorar um pouco. Não é uma pessoa que toma decisão. Ela pode vir por consenso ou por votação. Então, existem esses líderes e existem hierarquias. Porque se muitas pessoas participam do desenvolvimento desse software e dão palpites e corrigem bugs, alguém tem que filtrar isso. E nessa hierarquia,
e existem esses sublíderes, que cuidam de pedaços do código, que vão aceitar uma proposta ou não, ou vão pedir modificações nela. Dependendo se ela for adequada ou não, esse código é aceito no tronco principal do código, como vamos ver mais adiante. Agora, essencial para o desenvolvimento do software descentralizado são os sistemas de controle de versão. Os sistemas de controle de versão só podem ser utilizados ou dentro de uma rede interna, de uma organização, ou pela internet. Então é por isso que o desenvolvimento de software livre arrancou depois da internet assumir um papel principal. Antes disso, era muito difícil fazer um desenvolvimento centralizado em vários lugares do mundo. Esses são alguns exemplos de software de controle de versão. Um deles, esse quarto, é o da Microsoft, Team Foundation Server. É um sistema de controle de versão proprietário, que a Microsoft vende para empresas. E é até possível você abrir uma conta no Visual Studio Online e observar que lá você consegue fazer um controle de versão de programas que você faz no Visual Studio. Só que, para você juntar equipes dentro dessa conta, você precisa ter uma versão empresarial do software. Você precisa pagar por ele. A versão gratuita só dá para usar controle de versão para uma pessoa. Os outros são sempre softwares livres também. Os próprios softwares de controle de versão, a maioria deles são livres. O Subversion, Mercurial, Bazaar e um dos mais utilizados atualmente, o Git, que é mais utilizado atualmente porque ele é muito rápido e foi desenvolvido pelo próprio criador do Linux, Linus Torvalds. Como funcionam esses sistemas? Você pode ter um cliente desktop ou ter uma instalação no servidor. Nessa instalação no servidor, o software vai se agrupar no tronco principal. No cliente desktop, você faz modificações e manda para ser agrupado no tronco principal. Você faz a sincronização local de código em certa versão. Se você faz parte da equipe de desenvolvimento, você tem uma versão que é desenvolvida no seu desktop e você manda essa versão que vai ser registrada no servidor. São criados branches ou galhos, que são pedacinhos do código que são desenvolvidos separadamente. E os sistemas de controle de versão conseguem administrar como essa separação é feita e como a junção do código é feita depois. Sempre alguém tem que aprovar essa junção do código. Isso se chama commit. É uma execução de integração. Então, as pessoas que desenvolvem branches, depois que fazem o desenvolvimento, corrigindo um bug ou uma melhoria, fazem solicitação de integração e algum responsável superior faz o commit desse código. É muito interessante observar a observação desses processos, que é feito abertamente, porque dessa forma é possível ver as discussões em torno de melhorias que a equipe de desenvolvimento faz para aquele software. Eu vou mostrar dois exemplos de sistema de controle de versão que tem interface web. Nesses exemplos, vocês podem ver todas as características deles, que são de fazer esse controle do que foi modificado, a conversa entre as pessoas, o registro de bugs. Um deles é o Launchpad, que foi criado pela Canonical, que é a empresa que cuida de uma distribuição Linux, o Ubuntu. Ele é uma interface web para o sistema de controle de versão Bazaar. E esse é o endereço. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar no computador como isso funciona. O outro exemplo, e que está muito popular ultimamente, é o GitHub. Porque é como se fosse uma rede social de desenvolvimento. Por quê? Porque você consegue acompanhar de diversas formas vários projetos no mundo. Inclusive, você consegue ver
o histórico de modificações que uma pessoa fez em diversos projetos. E existem muitas empresas americanas e europeias que não estão mais olhando o LinkedIn dos programadores para saber se vão contratá-los. Eles se interessam mais em olhar as modificações que um desenvolvedor faz no GitHub e ver se esse programador é bom ou se ele tem potencial. A empresa consegue ver o que ele consegue fazer, não o que ele diz conseguir fazer. O GitHub é uma interface web também, só que a base dele é o sistema Git. E é uma empresa independente. Começou como uma startup, agora é uma grande empresa. E aqui está o endereço. Nós vamos dar uma paradinha, passar a vinheta, eu vou sentar no computador e mostrar esses dois sistemas para vocês. O primeiro dos dois sistemas que eu vou mostrar é o Launchpad. Como eu disse para vocês, quem cuida dessa plataforma é a Canonical, que faz a distribuição Ubuntu do Linux. A própria distribuição Ubuntu é desenvolvida nessa plataforma. É um dos projetos que chamam a atenção na primeira página. Existem vários outros, milhares de projetos. Na verdade, aqui diz que há 35.107 projetos. Alguns deles provavelmente muito pequenos, mas outros enormes. Vou navegar um pouquinho em um desses projetos. O primeiro deles, o que eu vou mostrar aqui no Launchpad é o Inkscape. Mostrei na tabela para vocês que o Inkscape é um programa de desenho vetorial, semelhante ao Corel. Quando entramos na página do projeto, há uma descrição, há o link para a página do software na internet e há muita informação. Do lado direito é possível ver links para download do software. Mas lembre-se, aqui não existe o software compilado. Se você quiser baixar esse programa, entra no site do Inkscape. Aqui você baixa um arquivo compactado com código-fonte, que se você quiser usar a partir daqui, é necessário compilar. Ainda nessa primeira página, são mostrados, é mostrada a linha de desenvolvimento do software, as versões, maiores e menores. Também tem uma descrição das linguagens que são utilizadas. A principal delas é C++, mas também é utilizado C, Python, Perl, XSLT, e a licença desse software é GNU GPL versão 2. Descendo a página é possível ver perguntas que as pessoas deixam para os desenvolvedores de software, alguns relatos de bugs, e a pessoa tem que explicar muito bem como ela fez esse bug acontecer, porque se a pessoa simplesmente entra aqui e escreve tentei instalar, não funcionou, ninguém vai saber como ajudar. E isso pode virar uma conversa. As pessoas podem te perguntar mais detalhes do que aconteceu, com base nisso pode ser que detectem e corrijam no software. Blueprints são os planos de desenvolvimento para as próximas versões. E descendo mais na página, mostra quem são os maiores contribuidores. E o sistema dá pontuação para aqueles que contribuem mais para o desenvolvimento do software. Agora, subindo na página novamente, vou mostrar um pedacinho do código para vocês. Em informações do projeto, tem um link que navegue no código, Browse the Code. Pronto. Aqui você já consegue ver o código-fonte inteiro.
você consegue navegar entre pastas e arquivos de código-fonte. E é possível abri-los na própria página do Launchpad. Geralmente, na pasta raiz do software, encontram-se as pastas principais e vários arquivos de configuração e instalação. Alguns desses programas possuem pastas como, por exemplo, essa PO. A pasta PO geralmente tem os arquivos de tradução do programa para várias línguas, português, inglês, francês. Muitas vezes existe uma pasta de documentação. A que nos interessa agora é a pasta SRC. Nem todos os softwares possuem essa pasta, mas é uma forma de organização. SRC significa source. Source é fonte, o código-fonte. Vamos entrar nessa pasta. Aqui há mais arquivos de código, mas já é possível ver alguns arquivos principais. Eu já vejo que a maioria deles possui a terminação CPP, que é da linguagem C++, C++. Se eu clicar nesse primeiro link do arquivo, eu consigo ver o código-fonte dentro daquele arquivo. Se eu tiver alguma intimidade, passar um tempo estudando o programa Inkscape e estudando C++, com o tempo eu vou entender cada vez mais como ele funciona. Agora, mais interessante do que isso, é a possibilidade de ver as mudanças nesse arquivo. Na parte superior da página, View Changes to this file. Aqui existem todas as modificações de software desde que esse arquivo foi criado. Ele foi criado em 29 de novembro de 2011 e sofreu mais 3 modificações. Aqui tem uma pequena descrição de qual foi a modificação. E nessa coluna diff, eu consigo ver a diferença entre a versão anterior, que o Launchpad chama de revisão. Então, na revisão 11.078, eu consigo ver quais foram as alterações entre a revisão anterior e essa. Essa legenda está dizendo que o software que tiver em verde, o trecho do código que tiver em verde foi adicionada nessa versão. E a vermelha foi removida. Eu só preciso expandir o arquivo que a gente está olhando. Se vocês verem nessa descrição, nessa revisão foram modificados 4 arquivos. E eu quero ver só o código do primeiro arquivo. Pronto. Aqui estão as modificações. A parte verde foi adicionada. A parte vermelha foi removida. De uma versão para outra. Eu quero mostrar isso também no GitHub. O GitHub, essa é a página principal, mas o que nos interessa vem depois disso. É uma empresa, mas você pode abrir uma conta gratuita e pode hospedar o seu código gratuitamente, desde que seja sem fins comerciais. O seu software livre pode ser hospedado gratuitamente, mas uma versão empresarial é paga por uma pequena taxa por usuário, de $7 por mês. Vamos entrar no link, no cabeçalho superior, Explore. Aqui existem as principais categorias de software. Não as principais, mas aquelas que estão com uma maior tendência, que as pessoas estão... eu disse para vocês que é uma rede social, então eles estão curtindo esses projetos. Existe tendência por acesso e marcação de estrelas, como as pessoas marcam os projetos como favoritos. Ainda na barra superior, mais à direita, eu posso ver quais são as tendências, aqueles softwares que estão chamando mais atenção. Então vamos entrar lá. Aqui existe uma lista geral daqueles projetos que chamam mais atenção,
Mais à direita existe uma lista de filtragem. Eu posso listar o software pela linguagem que eu prefiro. Então, se você tem um interesse em aprender melhor JavaScript, então vamos escolher aqueles projetos feitos predominantemente em JavaScript e que estão chamando mais atenção. Voltamos para a lista da esquerda. Esses são muito falados na internet atualmente. Um deles é o software D3, é uma biblioteca JavaScript. Ela foi criada para gerar gráficos e animações em desenho vetorial e HTML. Ela facilita muito isso. Vamos entrar nesse projeto. Aqui está o código-fonte. Quando existe um arquivo README na pasta principal, ele vai ser exibido logo abaixo, com uma descrição geral. Alguns deles são mais curtos, como esse caso, mas existem projetos que explicam o que é o software, como instalar, em que versão está e o que se pretende para o futuro. Aqui em cima existem algumas estatísticas. Quantos commits foram feitos, isso é, quantas integrações de código foram feitas desde que o projeto foi criado. 36 branches, quantos galhos de desenvolvimento existem, grupos de desenvolvedores que cuidam de pedaços desse código. Foram feitas 173 versões, lançamento de versões, entre versões principais e intermediárias. E existem 77 contribuidores para esse código, 77 pessoas elaborando o código e contribuindo diretamente para ele. Essa barra colorida logo embaixo, na verdade é um gráfico, indicando quais são as linguagens de programação mais utilizadas. Se eu clicar nela, a estatística muda e mostra que 95,5% do código é feito em JavaScript. 4,5% do código é feito em CSS, que é uma linguagem de marcação para dar estilo para páginas HTML usando o JavaScript dos gráficos. Muito bem. Ainda nessa página, mais à direita, existem algumas estatísticas. Eu vou entrar em gráficos. Graphs. E aqui mostra as estatísticas de contribuição das pessoas para esse código. O principal contribuidor é o próprio criador do software. Como eu sei? Porque no nome do projeto, a primeira parte mostra o nome da conta que cuida do projeto. Às vezes é o nome de um software. E a equipe criou uma conta com o nome do software. Nesse caso, é o próprio criador do programa, da biblioteca JavaScript. E o nome do projeto é D3. O M. Bostock é o desenvolvedor que mais contribui para o código. Se eu entrar no perfil dele, eu consigo ver muitas informações de histórico de contribuições dele. Eu consigo acessar todas as modificações que ele fez, não só para esse projeto, mas qualquer um que não pertença a ele, dentro do GitHub. É um ótimo modo de ver a habilidade desse programador. Eu quero rapidamente procurar outro projeto, o Django. O Django, que pertence à conta da própria equipe Django, é uma biblioteca, um framework, na verdade, uma estrutura para se programar páginas web com a linguagem Python. E não só fazer a página web, mas fazer formulários de comunicação com banco de dados. Não é à toa que quando eu fiz a busca, na barra à esquerda, mostrou que a linguagem mais popular com a palavra Django é na linguagem Python. Se eu entrar nesse projeto, eu vejo as estatísticas, do mesmo modo que qualquer outro projeto, mas eu vou mostrar um pedacinho do código para vocês. Eu vou entrar na pasta Django, vou entrar na pasta de código contrib. Vejam que, navegando por essas pastas, vocês conseguem ter uma ideia da arquitetura do sistema, como ele é organizado em pastas, dependendo do pedacinho a que esse código se refere para o funcionamento do sistema inteiro.
Se eu entrar na pasta contrib, e entrar na pasta auth, que é a pasta, a parte do código que cuida da autenticação dos usuários num sistema que você pode fazer. E aqui eu posso entrar na pasta models.py. .py são os arquivos que são codificados em Python. Pronto. Aqui eu consigo ver todo o código elaborado em Python. Para esse pedacinho do sistema. E quem são 37 contribuidores que participam do desenvolvimento, já participaram algum dia do desenvolvimento deste arquivo. Vejam que aqui eu consigo ver o histórico de modificações, aqui no botão History. Modificações para esse arquivo. E aqui está a lista de modificações. Em 10 de julho de 2014, foi feita uma modificação que move a validação do usuário, a lógica de validação do usuário, de formulários para o modelo de banco de dados. Em vermelho estão os trechos que foram removidos. Em verde, os trechos que foram adicionados. E vejam que foram modificados 4 arquivos com 18 adições e 38 remoções. Em um momento, mais ao fim da página, existe uma discussão dos usuários, dos desenvolvedores, sobre as modificações que foram feitas nessa versão. Eles debatem, um deles não entende alguma coisa que foi feita, o outro explica, e no final das contas, o líder desse trecho, desse branch, concordou com a modificação e fez o commit. Isso é, ele integrou o código proposto ao código principal. Então vejam que acompanhar essa discussão é muito interessante do ponto de vista de aprendizado, porque você vê programadores experientes discutindo, pesando as alternativas, se uma alternativa é melhor do que a outra, ou se ela vai trazer um outro bug para outra parte do sistema. Mas também vejam que como as comunidades de software livre abrangem desenvolvedores de diversos lugares do mundo, a linguagem oficial de programação no mundo é em inglês. É claro que podem existir projetos brasileiros onde os desenvolvedores se comunicam em português, mas é muito interessante que se desenvolva a habilidade no inglês para entender essa discussão. Outra coisa importante de salientar é que essa participação em projetos de software livre, ela é gradual. Primeiro você tem que aprender a programar, primeiro você tem que ler bastante, primeiro você acompanha. Com o tempo você pode se tornar íntimo de um programa. Então é melhor você escolher um projeto que tem um software que te interesse pessoalmente, e uma linguagem de programação que te interesse também. Você aprende sobre esse software durante muito tempo. Você pode baixar o código-fonte e experimentar na sua casa, no seu computador. Pode fazer qualquer modificação, mesmo que ela não seja enviada para o tronco principal de código. E depois disso, você pode começar com notificações de bug. Existe toda uma ética, uma forma de tratar com as pessoas na comunidade. Você tem que ser respeitoso. Você tem que saber como se comunicar e nunca fazer muitas exigências. Você tem que ajudar. Essa é a ética principal dos projetos de desenvolvimento de software livre. Espero que ajude bastante no processo de aprendizado de programação de vocês. Obrigado.